Olá, professor. Olá, professora. Bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Jaqueline e a gente vai falar um pouquinho sobre essa avaliação que vai acontecer agora, né, no próximo final de semana, que é do ProArt, né? Então, ProArt, melhor falando, né? Então, o antigo aí, né, Pronatec, belezinha? E ele vai ter, então, teremos aí essa avaliação, né, que acontece nos próximos dias que é voltada aí para a área de TI. Eu sou a Jaqueline, sou analista de sistemas, sou também uma pessoa desenvolvedora back-end, já tenho aí uma longa estrada, né, dou aula de tecnologia há mais de 10 anos, então te convido a ficar aqui, fazer essa revisão, né, antes dessa avaliação e, antes de mais nada, boa sorte aí na prova. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui começar aqui pelo edital, né? Então, o edital, ele é dividido aí em algumas partes. A primeira parte que a gente tem aqui é a infraestrutura de redes e segurança. A gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos então, tá? A ideia aqui é que a gente consiga explorar esse edital, tá? Mas eu vou fazer aí dividido por tópicos os vídeos, assim você, professor, professora, vai conseguir focar naquele ponto que você quer aí fortalecer antes da avaliação, belezinha? Então vamos lá, vou parar aqui a minha tela só para a gente poder já começar então a ver, né, a conhecer esse conteúdo bacana aí sobre esse reforço, né, desse conhecimento antes dessa avaliação. Tá aqui então, vamos lá? Começar aqui do começo, então a ideia aqui é a gente pegar o tópico um, né, que é a introdução aos conhecimentos em redes, tá? Para a gente conseguir explorar esse tópico, tirar algumas dúvidas aqui, reforçar alguns conhecimentos. Caso você durante esse vídeo veja alguma palavrinha que você desconhece aí o conceito, deixa aqui, né, nos comentários, vamos conversar a respeito. Você profissional de tecnologia, se quiser contribuir também, fique à vontade, né? O comentário vai estar aqui aberto a todos vocês. Então, vamos lá. E vamos começar então do começo, né? Falando um pouquinho sobre esse conceito que são redes de computadores. Redes de computadores conectam dispositivos para compartilhar informações e recursos. Vamos pensar nessa rede de computadores como sendo ruas, né? Por onde os dados vão trafegar, tá? Então, quando a gente pensa em uma rua, a gente vai pensar na nossa origem, né, o local aonde estamos e aonde a gente quer chegar, né, o nosso destino. Aqui a ideia é mais ou menos essa. Então, o dado, né, ele tem uma origem, ele pode estar em uma máquina, em um servidor, e a gente vai ter os destinos para onde a gente vai enviar esses dados, tá? Então, esse tráfego ele precisa acontecer de maneira assertiva dentro de uma rede, tá? E para que servem então as redes, né? Para compartilhar esses recursos, dados, arquivos, né? Seja esse arquivo, um arquivo de texto, uma planilha, uma imagem, algum tipo de mídia, né? Mas dentro das organizações, a gente vai estar aí o tempo todo compartilhando dados, tá? Arquivos e também informações através da internet. Tudo isso acontece graças à conexão que vai existir aí, né, entre esses equipamentos, sejam esses equipamentos computadores, notebooks, impressoras, servidores, né, e vários outros equipamentos, como por exemplo um celular, que pode estar nessa rede também. Além disso tudo, é importante que a gente tenha o quê? A preocupação voltada aí para a segurança desses dados, né? Para dentro dessa infraestrutura, eu preciso ter aí uma preocupação, né? Um olhar especial
para a segurança desses dados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas antes de a gente falar sobre segurança, vamos falar um pouquinho, reforçar um pouco sobre os tipos de redes que a gente pode ter à disposição, né? Então, a gente começa no modelo mais simples, que é o modelo LAN. O modelo LAN, ele é uma rede local, né? Então é aquela rede que eu tenho no meu escritório, que eu tenho na minha casa, que eu tenho na minha empresa ali dentro daquele espaço físico, estou conectando alguns equipamentos, né? Então, dentro da minha casa, por exemplo, eu tenho smartphone, eu tenho a minha Smart TV, computador, impressora, e tudo isso está se comunicando com a internet, né? Então, essa comunicação que eu consigo fazer jogando uma informação que está do meu celular para a minha televisão, eu estou usando a conexão LAN, tá? Além disso, eu tenho mais dois tipos de conexão. Então, vamos para o modelo intermediário, que seria a MAN, tá? A nossa rede metropolitana. Essa rede, ela expande um pouco os limites da minha sala, né, da minha casa ou do meu escritório, tá? Ela é uma rede que pode estar aí, né, em questões de tamanho, sendo aí, né, atendendo aí, melhor dizendo, um tamanho assim de uma cidade, de um bairro, né? Então, sempre que eu penso de MAN, eu vou imaginar o quê? Né, que essa rede ela não vai estar limitada a um endereço apenas, né? Ela pode estar atendendo aí 2 prédios, 3 prédios, né? Então, ela é uma rede que tem uma infraestrutura um pouco mais elaborada aí, né? E vai atender um espaço geográfico maior também, tá? Também com esse mesmo objetivo de compartilhar arquivos, compartilhar dados entre equipamentos múltiplos aí, né? Desde um computador simples, um smartphone, TV, enfim, todos os equipamentos que precisarem aí dessa comunicação. E aí a gente vai para o grande modelo aí, um modelo mais amplo, que é a nossa rede WAN, tá? Que seria o quê? Seria uma rede que vai abranger um espaço geográfico ainda maior. Como assim, né? Conexão entre países, né? Estamos falando do quê? Da internet, né? Então hoje a gente sabe que na internet a gente consegue rapidamente, de uma maneira muito dinâmica, né, se comunicar com outros países, né, se comunicar em questão de conectar continentes mesmos, né? Então a gente está falando aí da WAN. Então bora lá, vamos dar sequência aqui. E aí, quando a gente fala dessa rede, eu já tinha até dado um pequeno spoiler, a gente sempre vai ter essa preocupação com o que diz respeito à proteção dessa rede, né? E quando a gente fala de proteção, tem alguns equipamentos que estão diretamente relacionados a esse tipo de tratamento. Um desses equipamentos, né, um desses recursos é o firewall, tá? Que é conhecido aí como uma muralha protetora da rede. Basicamente, esse cara aqui, ele vai ser um sistema que vai controlar o tráfego dentro da rede. Então, né, se uma rede tem como objetivo aí, né, essa comunicação entre equipamentos, essa troca de dados entre equipamentos, o firewall, ele tá ali justamente para gerenciar tudo isso, né? Então, ele vai estar fazendo o monitoramento da sua rede, ele vai ser, né, a pessoa ali, vamos colocar assim, o porteiro, né, cara crachá, que vai saber quem está acessando essa rede, o que está sendo acessado, né, e o que está entrando de dado dentro dessa rede e o que está saindo também, tá? Então, é o tipo de equipamento, né, ou recurso, vamos colocar assim, que vai fazer essa tratativa de filtragem do tráfego dos dados na sua rede, tá? Então, ele vai fazer uma análise mesmo dos pacotes
pacotes que estão sendo recebidos aí, pacotes de dados, tá? E dos pacotes que estão saindo, que estão sendo entregues, né, para fora dessa rede também, tá? E isso é muito legal porque a gente está falando que da segurança dos dados propriamente, tá? Então, eu consigo através de configuração, né, desse firewall entender, né, e colocar ali algumas regras que vão dizer quem é que pode acessar a minha rede e quais são, né, o que que pode sair da minha rede também, tá? Consigo definir, né, as portas de comunicação que eu vou deixar aberta para essa rede, né? Então, cada tipo de comunicação dentro dessa rede vai se utilizar de uma porta lógica. E se você não conhece esse termo, já deixa aqui no comentário que a gente pode explorar um pouco mais ele, tá? Mas a ideia aqui é só a gente realmente tirar esses conceitos aí de letra para essa avaliação. Se você quiser se aprofundar, nada impede a gente de criar mais um vídeo aí para entrar também nesse assunto, tá? O firewall, ele também vai estar ligado à proteção, né, de alguns malwares que a gente pode encontrar aí na internet, por exemplo, né? Então, eu consigo fazer através da configuração desse equipamento ou desse recurso aí, a gestão, né, de controle de portas e isso evitar o vazamento de dados da minha rede, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do quanto esse cara é importante, tá? E um ponto também muito importante de trazer aqui é que o firewall ele pode ser físico ou lógico. Ele pode ser um equipamento mesmo que eu vou comprar e aplicar esse equipamento dentro da minha rede, ele vai monitorar toda essa rede, tá? Como ele pode ser um software que eu configurei e ajustei em algum servidor, né, algum ponto dessa rede, e ele vai monitorar aquela rede também através, né, desse software, tá? Então, eu tenho as duas formas aí, né, de aplicação de firewall. Pode ser um equipamento físico mesmo que eu compro na loja e instalo, como pode ser um software que eu simplesmente vou fazer a configuração do mesmo dentro do meu espaço da minha rede. Belezinha até aqui? Bora lá? Então, quando a gente fala de firewall, a gente está falando aí desses 3 níveis, né, de segurança. Estou pensando na proteção, no controle e na segurança da saúde, né, da minha rede. Tudo bem? Vamos seguir aqui. E aí, temos outros equipamentos que também vão compor essa rede, tá? E 2 equipamentos que a gente sabe que vai cair nessa prova é o switch e o access point. Switch, ele tem essa carinha mesmo, tá? Ele é um equipamento físico que tem algumas portas físicas nele, né? Alguns encaixes, vamos colocar assim, aonde você vai plugar o seu cabo de rede, tá? Então, esse cara aqui, quando eu vou instalar ele na minha rede, uma das preocupações que eu tenho que ter é quantas portas que eu vou precisar para essa rede, tá? E dica, sempre comprar um equipamento que tem um pouco mais de portas, né? Nunca algo muito ali justinho, tá? Então, se eu preciso, por exemplo, de 10 portas, eu posso comprar um equipamento de 12 portas, né? Ou já pensando na expansão futura de 24 portas, que aí eu fico com equipamento que vai me atender a maior prazo, né? E aí, aqui, quando a gente fala desse switch, a gente está pensando numa central de correios para dados dentro da nossa rede. Ele vai enviar para o dispositivo correto a informação, né, o dado correto, tá? Então, esse equipamento, ele vai ser um centralizador, vamos colocar assim, tá? Aonde, através dele, eu vou ter todos os cabos, né, dos meus computadores e equipamentos cabeáveis conectados a ele. E todo o equipamento que está com o cabo conectado a ele vai ter acesso
a essa minha rede, tá? Hã, Aqui, né, existe também algumas questões, né? Então, para o uso desse equipamento, eu teria que conhecer um pouco mais a fundo aí, né, a estrutura da minha rede para a escolha de um equipamento que condiz aí melhor, né, com a minha necessidade e com a infraestrutura existente. Eu também tenho que pensar aí, né, em quantos equipamentos eu vou querer essa conexão para definir, né, a configuração desse equipamento. Existem aí switches hoje, acredito que o número menor aí de portas de conexão seriam 4, posso estar errada, pode ser que tenha 2 também, vou dar uma conferida depois. E existem equipamentos aí com 24 portas, né, de conexão, enfim. Então, eu preciso realmente entender a necessidade do meu ambiente para poder escolher um switch aí que condiz melhor com essa realidade. O Access Point, né, também é um equipamento super importante nessa infraestrutura. Porém, no entanto, o Access Point ele vai acessar quem, né? Os equipamentos wireless, né? Então, ele permite conexão Wi-Fi com uma ponte, né? Como uma ponte entre a rede cabeada e o dispositivo sem fio. Então, o celular, por exemplo, não dá para conectar um cabo, né, no celular, nem faz sentido, né? Já pensou andar com o celular com um cabo, né, conectado ali? É, dá para conectar equipamentos que vão aí se comunicar dentro dessa rede, né, sem a necessidade de um cabeamento, tá? Essa é a principal função aí de um access point. Um access point ele também pode ter limitações, tá? Já vi alguns casos, né, de equipamentos aí, né, no qual se tinha, por exemplo, a limitação de quantos equipamentos ele consegue gerenciar dentro desse wireless, tá? Então, mesmo que ele não tenha, né, um cabo, né, ou as entradas ali para conectar cabos, pode ser que o seu access point consiga gerenciar um número ali limitado de equipamentos, dispositivos nessa rede. Então, também é sempre legal estudar primeiro, né, dar aquela olhada bacana nessa estrutura, entender a sua necessidade para se decidir depois, né, uma melhor solução. Até aqui, eu acho que tranquilo, né? Então, para equipamentos cabeados, onde eu tenho um cabo par trançado, né, por exemplo, que vai fazer essa comunicação, switch para equipamentos que não requerem aí cabeamento, né, que eu vou acessar a rede sem fio, access point é a melhor solução. E aí, quando a gente fala de redes, não tem, né, como fugir. Em algum momento vai surgir algum imprevisto nessa estrutura, tá? E é legal também a gente conhecer aí alguns problemas, algumas possíveis causas e soluções que a gente consegue tratar de uma maneira mais fácil, tá? Então, por exemplo, né, em redes cabeadas, um dos principais problemas que pode afetar a sua rede com cabo é justamente o rompimento desse cabo, tá? Que consegue ser, na grande maioria das vezes, resolvido substituindo esse cabeamento, né? Que tá ligando lá o meu computador com o switch, ou que tá ligando, né, a minha impressora com o switch. Faço a substituição do cabo, ou ainda posso fazer somente a substituição das pontas, né, do cabo aí, que é o nosso conector RJ45, tudo bem? Então, existem algumas tratativas que a gente consegue fazer aí quando a rede é cabeada. Mas e quando essa rede é um Wi-Fi, né? Vamos ver aqui algumas soluções que eu posso aplicar dentro dessa rede. Então, os 3 principais problemas aí que podem acontecer em uma rede são os seguintes, né? Sinal fraco, conexão lenta ou Wi-Fi sobrecarregado, tá? Sinal fraco é aquele sinalzinho quando eu tô no meu celular eu só vejo um pontinho, né? Ou ali muito, né, 2. E aí a gente tem que avaliar sempre
aonde está, né, o equipamento lá, o access point, ou o meu modem também, né, aquele modem que é a empresa que instalou a internet lá, que eu contratei a internet, ela tem lá um equipamento modem, né, que vai ser feita a instalação pela própria empresa. E internamente ali eu tenho também uma estrutura de access point, por isso que a gente tem internet sem fio ao contratar, né, serviços de internet aí. Então, se o sinal tá fraco, a gente precisa avaliar o quê, né? A posição aonde está esse modem, tá? Ou esse access point. Por exemplo, se eu deixar o meu modem dentro da minha cozinha hoje, eu vou ter sérios problemas e dificuldades de sinal fraco. Por quê? A minha cozinha ela é toda revestida, né? As paredes ali com cerâmica, tá? E cerâmica é um tipo de. Esses revestimentos, né, em geral, eles refletem o sinal. Então, vamos imaginar o seguinte: o sinal Wi-Fi é um sinal via rádio, ele é transmitido pelo ar. Quando a gente tem, né, um ambiente com muitos espelhos, revestimento, esse sinal ele pode bater na parede e ficar confinado dentro daquele espaço, tá? Por isso que geralmente em cozinhas, ambientes com muitos espelhos, a gente costuma ter um sinal de internet não muito legal, tá? Existem algumas formas, algumas estratégias, né, de como posicionar esse equipamento dentro desse ambiente, tá? E ter um melhor sinal ali dentro, mas na grande maioria das vezes, esse tipo de ambiente vai ser sempre aquele cômodo da sua casa, que senão vai ficar um pouco mais fraco, tá? Se a sua cozinha é revestida, ok? Então, aqui, o que eu posso fazer para solucionar? Eu posso melhor posicionar o meu roteador, né, de internet ali, deixar meu modem em um cômodo intermediário ali, que não tenham tantas barreiras físicas. Eu posso pensar também, né, na distância entre o ponto do meu modem e aonde eu estou tentando fazer esse acesso, né? Se tem muitas lajes, né? Se é um caso de um prédio, né? Então, a cada estrutura de laje, eu vou perdendo esse sinal também, ele vai se tornando mais fraco, tá? Então, isso também, né? Dá para resolver, por exemplo, adicionando mais um access point ou repetidor dentro dessa estrutura, né? Para conseguir distribuir melhor o sinal, ou às vezes só de direcionar melhor esse modem, né, da empresa lá que eu contratei em um ambiente intermediário que não fique tanto, né, ali distante, às vezes já melhora bastante esse sinal, tudo bem? Conexão lenta, tá? Esse problema geralmente está associado ao tipo de internet que foi contratada, associada ali com a quantidade de equipamentos que estão fazendo uso dessa rede, né? Então, por exemplo, né, se eu tenho uma rede e essa rede tem um grande número de equipamentos conectados a ele, e a internet que eu contratei lá, o pacote de dados, não for suficiente, é muito provável que, mesmo que com o sinal esteja ali forte, né, eu posso ter problemas na distribuição desses dados. Então, um vídeo que eu vou acessar, ele vai ficar ali, né, parando, demora para carregar. Um site também, pode ser que eu tenha essa lentidão, né, na hora de acessar esse site. Quais são as possíveis soluções? Primeira coisa que eu preciso conferir é se a internet contratada, né, a quantidade de dados que eu contratei, está sendo entregue para mim, né? De repente, não está sendo entregue, né, aquele total que eu contratei. Posso conversar, negociar com essa empresa, pedir, solicitar aí, né, uma manutenção para reaver o porquê que está tendo, que está acontecendo, né, essa perda de dados, tudo bem? E posso também pensar o que, se de repente a internet que eu contratei, ela tem uma limitação
que realmente não vai atender esse grande número de equipamentos, reduzir, né, esse acesso somente às pessoas que requerem ter esse acesso, né? Então, definir aí dentro da minha estrutura de rede, né, algumas sub-redes internas e ir fracionando a distribuição dos dados para cada grupo, tá? E isso também se aplica muito legal no último caso aqui, que é o Wi-Fi sobrecarregado, né? Então, eu posso ter canais ali, né, de conexão separados e definir a quantidade de dados que vai ser trafegar, que vai se trafegar para cada um desses canais, tá? E isso vai me trazer aí algumas soluções no que diz respeito ao Wi-Fi carregado também. Então vamos lá? Próximo ponto: autenticação e gerenciamento de acesso. Então, dentro desse acesso, né, Wi-Fi, a gente tem o quê, né? Geralmente a gente chega no lugar e pede a senha, né, para poder fazer o acesso aí dessa rede, tá? Então, essa senha, ela é definida, né, pelo dentro do seu modem, né, que é aquele equipamento lá que a gente contrata a internet, recebe ele bonitinho. E ela pode ser modificada ali dentro desse equipamento também nas configurações dela, tá? É um ajuste relativamente simples, se vocês depois quiserem ver também, deixa aqui no comentário. Posso criar um vídeo sobre isso, tá? Acredito que não vai cair nada de configuração nessa avaliação, né? Então, vamos focar só no conceito nesse momento, mas se quiser ver mais sobre esse assunto, também sinaliza aqui pra gente, tá? Então, essa autenticação, ela vai acontecer a partir do momento que eu decidir lá, né, escolhi o tipo de conexão que eu quero, qual é, né, a conexão que eu quero estabelecer essa conexão, e fui lá, cliquei, ele vai me pedir a senha, né? Então, eu preciso passar essa senha para poder estabelecer essa conexão nessa rede sem fio, tá? Eu consigo também, através da configuração do Access Point, definir quem são as pessoas que vão acessar a minha rede, tá? Então, eu consigo, por exemplo, passar a informar o endereço físico dos celulares que vão se conectar, né? Dos equipamentos que vão se conectar a essa rede sem fio. E dessa forma, até mesmo evitar aí o acesso de terceiros, de pessoas não autorizadas, tá? Então, quando a gente fala, né, desse aprofundamento, né, dessa conexão de filtrar quem é que vai ter acesso, né, de filtrar qual é o tipo de autenticação, a gente também está falando do gerenciamento, tá? Então, é o controle de quais dispositivos podem acessar. E isso é muito bacana, né? Saber que a gente tem aí dentro da nossa configuração do Access Point, né? Esse caminho para fazer essa gestão, essa segurança, né? Torná-la ainda mais efetiva. E quando a gente fala, né, sobre essa segurança, a gente também está falando da segurança perimetral, tá? Do perímetro, né? Então, qual é o perímetro que eu vou definir aí para acesso, né? Então, quando a gente fala nessa segurança, a gente está falando de tudo isso, né? De definir aí nessa gestão de acesso para minha rede Wi-Fi, de definir aí uma estrutura, né? Pensar aí na segurança dessa rede, talvez aí com um firewall, né? E também outras soluções, tá? Que a gente poderia trazer aqui, né? Como, por exemplo, evitar aí, né, o acesso indevido, né, através de softwares mal intencionados, aí, um malware da vida, né? E tudo isso compõe esse pacote aí, que é o pacote de segurança e redes, tá? É lógico que existe muito mais equipamentos por trás de uma estrutura de redes, tá? Vou tentar aí,
né, trazer alguns para vocês também conhecerem, mas fica aí então finalizada a nossa primeira aula, né, nosso primeiro reforço aí sobre o tema um, né, que são aí redes, né, infraestrutura de redes e segurança. Espero que você tenha gostado. Vou já aí deixar vocês também para vocês, né, o convite aí para assistir essa sequência de vídeos e mais uma vez, muito obrigada por assistir esse vídeo, deixe seu comentário, apoie esse canal. Nos vemos no próximo tema.